ver se eu enxergar, cara, que tô com uma pupila dilatada. Aí dificulta, né? Eu não sei, então. Alguém aí pode dar um... Não estou enxergando, se ele já começou a gravar, eu acho que já. Já estava gravando desde? Não, agora. Ah. Até aqui. Tá gravando? Tá. Tô vendo. Ah, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando, tá gravando. Tá perfeito, então. Passa o slide. Bem, gente, boa noite. Na aula anterior, nós vimos a concepção filosófica de alma em Avicena. E nessa aula anterior, nós tivemos um preâmbulo do que nós vamos trabalhar hoje. Nós conhecemos o Avicena político, nós conhecemos um pouco da vida de Avicena, e nós começamos a trabalhar essa noção de alma, onde eu creio que tenha sido feliz em ter apresentado a vocês o amálgama que Avicena faz entre Platão e Aristóteles. Avicena ele não foge da teologia platônica. Sabemos que a palavra teologia, ela se origina em Platão. Platão é que cunha esse termo para fazer a distinção entre aquilo que pertence ao plano dos fenômenos e aquilo que originalmente se situa no topos uranus. Aristóteles diverge de Platão no seguinte sentido, enquanto que, só recapitulando alguns dados da aula passada, tá? Vamos colocar como exemplo o homem. Para Platão, o homem verdadeiro, ele se encontra no mundo das ideias, que é o topos uranus. E uma cópia de homem está aqui, nesse mundo dos fenômenos, e essa cópia corresponde a essa ideia de homem que está no mundo das ideias. Aristóteles, ele opera com uma outra distinção. Aristóteles afirma: se quero conhecer o homem, devo começar a estudar o primeiro que me aparece pela frente. Por quê? A essência homem, ela está em todos os homens. Partindo dessa primeira definição, dessa primeira dicotomia em termos de pensamento entre Platão e Aristóteles, gostaria, antes de começarmos a apresentação, a mostrar para vocês também uma forma de perceber a alma que não é exatamente a que árabes e cristãos compreendem por. Para os cristãos, a alma pré-existe a fecundação, colocando em linguagem atual, né, do óvulo. Para a Avicena e para a filosofia árabe, no momento da concepção do óvulo, é que alma e corpo se unem. Então é interessante nós termos, já que nós vamos tratar aqui nessa aula da teologia em Avicena, que nós tenhamos essa ideia de alma, de concepção de alma nos cristãos e de concepção de alma nos árabes. Obviamente, tanto cristãos quanto árabes seguem, entre aspas, fielmente, já que eles tendem, os dois, a aceitar a teologia platônica,
eles tendem a entender o corpo e a alma como forma substancial. Eu acho que cheguei a falar sobre isso na aula anterior, a questão da forma substancial, conceito filosófico, conceito oriundo de Aristóteles. Mesmo que eles entendam que essa concepção se dá de formas um pouco diferentes. Então, continuando essa pontuação antes de entrarmos na aula em si, para Avicena e para a teologia corânica, para a filosofia árabe, entende-se que a alma racional, ela, ao mesmo tempo que forma uma forma substancial com o corpo, ela existe por si. Nós vimos isso na aula anterior, né? Que a alma racional, a inteléquia, ela pode se reconhecer como alma, mesmo que haja a inexistência do corpo. Esse é um conceito da filosofia árabe. Os cristãos, muito embora possam fazer formulações parecidas, e nós vamos ver isso na aula de Tomás de Aquino, que é a nossa última aula, eles entendem, acima de tudo, que a alma, ela se entende na medida em que ela forma uma forma substancial com o corpo. Acho que fui claro nessa distinção de conceitos. Muito bem. Onde é que paramos na aula anterior? Nós paramos numa pergunta. Eu acho que vocês lembram essa pergunta. Nós paramos na seguinte pergunta. A alma seria alma de um corpo e, portanto, um acidente, Aristóteles, ou o corpo seria o corpo de uma alma? Interessante pontuarmos aqui essa questão do acidente. O que Aristóteles quer dizer com acidente? Latinizando, né? Accidens. Aristóteles faz uma distinção entre a coisa em si, a substância e o acidente. A substância, ela é o ser, é a coisa em si, ela existe por si mesma. O acidente é aquilo que ocorre no plano dos sensíveis e não necessariamente o acidente corresponde a uma substância. Muito bem. Então, nós nos propomos hoje não a responder essa pergunta, porque a Avicena não responde pergunta alguma. Nós nos propomos hoje a melhorar essa pergunta. Obviamente, nós vamos seguir o corpus aviceniano, que corresponde parcialmente ao corpus aristotélico, e no final da aula nós teremos uma conclusão. Entretanto, essa conclusão, ela ainda, posteriormente, vai ser reformulada por Tomás de Aquino, Al-Ghazali, Averroes, e ainda hoje na teologia, essa questão é uma questão em aberto. Surgiram outras questões dentro desta mesma pergunta que nos apontam outros caminhos. E é interessante que vocês, talvez nós não tenhamos tempo, aliás, com certeza nós não vamos ter tempo de abarcar esta questão no todo, e eu aconselho vocês, se vocês forem tocados por essa questão, a xerografarem, fotocopiarem um livro que eu coloquei na pasta 62 da Xerox, da Educação Física, que é um livro que nos atualiza sobre essa questão
na teologia moderna. Se não me engano, esse livro se chama Aspectos do Cristianismo. É um livro bastante interessante. Ele discorre, ele vem desde Santo Agostinho até a atualidade com Bento XVI. É um livro pequeno, 100 folhas, vocês leem muito rápido e ficam já de posse dessas novas formulações teológicas. Nessa aula, nós vamos relembrar, e para alguns esses conceitos serão apresentados, de alguns conceitos teológico-filosóficos relativos a Platão e Aristóteles, que propiciaram a Avicena a formulação de sua concepção teológica de alma. Em primeiro lugar, vamos aclarar dois conceitos: necessidade e possibilidade, emprestados pela filosofia árabe aos escritos de Platão e Aristóteles, e sobre os quais trabalharemos com a finalidade de melhorar nossa pergunta acerca de o que é alma. Os filósofos do mundo islâmico receberam os textos gregos e emprestaram a eles os conceitos de possível e necessário. Vocês vão ver no decorrer da aula que tanto Platão quanto Aristóteles pensaram esses conceitos de forma original. Porém, quando os textos de Platão e Aristóteles chegam às mãos dos filósofos árabes, esses textos não poderiam apresentar problemas, vamos dizer, problemas entre aspas. Eles não poderiam deixar de se amalgamar com a teologia corânica. Para resolver esses problemas que tanto os textos de Platão quanto os textos de Aristóteles poderiam vir a apresentar para essa teologia, e lembramos da aula anterior, o Corão quer dizer verdade, diferente da teologia cristã, que é um corpus criado a partir da revelação que o Espírito Santo faz à igreja, é o dogma, é o scriptum symbolorum, e, a partir do scriptum symbolorum, nós lançamos nosso olhar sobre a revelação e, de acordo com a filosofia dos primeiros pais da igreja, de acordo com a teologia, com os ditos eclesiásticos, com os juízos eclesiásticos, com os dizeres do Papa ex cátedra, é que lançamos nossos juízos, nossa interpretação sobre a revelação. Obviamente, quando, para o mundo cristão, os escritos de Platão, eles começam a enriquecer a doutrina, entre aspas, supostamente de Cristo, era necessário, principalmente para os cristãos, que esse Platão fosse retrabalhado. Alguns conceitos serviam à teologia cristã e outros não. Tiveram-se que criar, principalmente Santo Agostinho, possibilidades de o conhecimento ele se dar. Santo Agostinho, então, nos livros Cidade de Deus, Confissões, De Trinitate, De Magistro, ele nos coloca que, relembrando provavelmente todas as nossas aulas anteriores, não há conflito entre filosofia, teologia e ciência. Partindo daí, os cristãos começam a operar seu pensamento. Perfeito. Para a teologia corânica, essa malha teológica que os cristãos
eles criaram para que o pensamento fosse possível, para o Corão ele autoriza o conhecimento. É bem-vindo o conhecimento, contanto que o conhecimento ele não se contradite com a verdade. Os árabes, então, desenvolvem-se muito mais que os cristãos europeus. Criam uma matemática, desenvolvem essa matemática, a física, a teologia, a filosofia, tudo era bem-vindo. Entretanto, como a teologia corânica, ela não pode se disensionar, ela não pode contraditar os escritos de Platão e Aristóteles, os conceitos de possível e necessário foram insertados nessas interpretações dos filósofos árabes para que Platão e Aristóteles e seus livros viessem a fazer sentido para os filósofos árabes e para a teologia dominante no mundo árabe, que é a teologia corânica. Mas, afinal, o que esses conceitos nos dizem originalmente? Ou seja, antes de fazermos uma apreensão da apreensão, necessitamos conhecer esses conceitos da forma como eram, como são, antes que uma malha teológica passe por cima deles. Platão, no Timeu, esforçou-se para explicar a gênese do universo e da natureza, e ao narrar o mito cosmogônico, introduziu um novo elemento, com a palavra Platão. Mas ainda devemos acrescentar ao nosso discurso aquilo que nasce da necessidade. De fato, o movimento desse mundo tece lugar por uma mistura das duas ordens, da necessidade e da inteligência. Porém, a inteligência dominou a necessidade, pois persuadiu-a a orientar para a perfeição a maior parte de tudo que nasce. E assim, pela ação da necessidade, que cede à persuasão da sabedoria, o mundo se formou desde o princípio. Platão, Timeu. Bem, nós notamos aí a interpretação platônica da criação de tudo o que há. E não devemos olvidar que, para Platão, Deus está no mundo das ideias. Quem age e cria tudo o que há é o demiurgo. Obviamente, esse demiurgo está iluminado pelas ideias de Deus. E nada faz que seja contrário à vontade de Deus. O conceito de necessidade não possui contornos acentuados na filosofia de Platão. Ou seja, Platão, ao mesmo tempo que lança o conceito de necessidade, ele não o define. Quem define necessidade é Aristóteles na física. Mas, tendo lançado esse conceito, e esse conceito sendo importante, fulcral e decisivo na teologia platônica, sem o qual ele não poderia explicar a criação do mundo, ele insertou, vamos colocar dessa forma, esse conceito não só no Timeu, mas também em outros livros. Vocês, bem, a maior parte de vocês, ou talvez uma parte de vocês, já tenha lido a República. E República, livro 10, livro 9, 10 e 11, livros 9, 10 e 11, Platão nos fala do mito da caverna. Platão também nos fala, nesse mesmo livro, do conceito de necessidade, do conceito de criação do mundo, como essa cosmogonia se opera. E, obviamente, lança suas ideias políticas também
nesse livro, que não vem necessariamente ao caso. Embora a cosmogonia platônica se sirva dessa noção para explicar o funcionamento do universo, todavia, o princípio de necessidade está subordinado à razão. Essa razão nós já podemos compreender aí como a ratio cristã. Essa razão é a razão pela qual foi criado o mundo. Essa razão é uma razão de necessidade. Deus cria o mundo. Muito embora para Platão essa criação se dê através do demiurgo. Essa ideia vai ser apagada, vai ser suprimida nas teologias cristã e corânica. Por isso, o conceito de necessidade e o conceito de dinamis, potência, tem que ser adaptados, tem que ser insertados para que as teologias não criem disenções, não sejam mal amalgamadas ao pensamento teológico. Todavia, o princípio de necessidade está subordinado à razão. Trata-se de um complemento necessário à inteligência, sem a qual o universo não poderia ser definido. Tanto razão quanto inteligência correspondem ao próprio Deus. Sabemos que para Platão as ideias são necessárias em si mesmas e o conhecimento não é apenas possível, mas necessário. Contudo, a necessidade das ideias é inerente às próprias formas de existência. As formas, expressão das essências verdadeiras, são necessárias para que as ideias existam no mundo material. Ou seja, sem as formas, o mundo não seria discernível. Nós não conseguiríamos apreender do mundo aquilo que ele nos parece ser. Platão não acreditava que a linguagem pudesse dar conta das coisas. Por quê? Nós sabemos que entre as coisas em si mesmas, nossa apreensão dessas coisas e aquilo que pensamos acerca de nossa apreensão, há um caminho bastante longo e trata-se, na verdade, de três coisas diferentes. A coisa em si, nossa percepção limitada delas e aquilo que pensamos acerca dessas mesmas coisas. De toda forma, para que haja uma mínima apreensão do mundo na forma como nós pensamos que ele é, se não houvesse a forma, essa apreensão não se daria. Para Platão, a necessidade, ananke, ou encadeamento inelutável das coisas por causas externas, é inerente à matéria e possui papel preponderante na gênese da natureza. Ou seja, nós notamos aí que Platão, para explicar como as coisas se dão, cria construtos lógicos. Ele encadeia causa e consequência. Muito embora causa e consequência sejam esses conceitos sejam melhores vistos e explicados em Aristóteles. Mas Platão já nos lança a essa logicidade de entendimento das coisas. Ou seja, se um ser nasce, algo fez com que ele fosse concebido. Que fez com que esse ser fosse concebido? O ato sexual. E o que é que conferiu alma a esse ser? Deus. Que, através da sua bondade infinita, criou esta alma no exato momento da concepção e fez a forma substancial aristotélica. O conceito de possível nunca foi definido por Platão. O que mais se aproxima da noção de possível é a expressão dinamis, empregada em diversas obras com o sentido de potência.
No universo são encontradas potências que caracterizam e definem os seres físicos por sua natureza. Platão limitou-se a considerar possível o campo de atividade de um objeto, sem que tal conceito jamais tivesse sido amplamente desenvolvido. Assim, na filosofia platônica, o objeto é definido por suas propriedades concernentes tanto à potência de se mover quanto à capacidade de pensar. Ou seja, nós, pelo fato de termos uma alma racional, nós pensamos e nos movemos. Os outros seres não pensam, mas se movem. Eles apresentam um outro sentido de potência, um outro sentido de dinamis, que não é o nosso. Nós podemos discernir entre o certo e o errado mediante um conjunto de regras. Os animais não podem, eles agem por instinto. A dinamis nele, a alma neles, a ânima neles é diferente. Platão já faz essa primeira conceituação, essa primeira diferenciação, que será melhor explorada por Aristóteles em De Anima, em De Celo, na Metafísica e em outros livros. Na Política também. Partindo para Aristóteles agora. O conceito de necessidade passa por uma análise na física de Aristóteles, quando o Stagirita lança a questão: existe a necessidade nas coisas naturais como necessidade hipotética ou necessidade absoluta? Ou seja, há uma necessidade em si ou nós, através dos construtos lógicos que criamos essa necessidade para o mundo como forma de entender o mundo. Existe uma necessidade absoluta? Vamos ver. Aristóteles opõe-se à teoria de Platão, segundo a qual a natureza seria regida por uma necessidade absoluta. Com exemplos de ações humanas, o Stagirita conclui que a natureza funciona mediante condições necessárias em razão da finalidade que se propôs. Ou seja, Deus criou o mundo por bondade, por compaixão, movido pelo desejo de ver espelhado na criatura algo de si mesmo. Ele faz um movimento imóvel. A gente vai ver isso melhor na aula de Tomás de Aquino. E podemos dizer que o mundo foi criado por uma necessidade de que houvesse. Santo Agostinho nos diz, na Cidade de Deus, que o mundo existiu, existe e sempre existirá na mente de Deus, mesmo que Deus jamais tivesse criado o mundo e os seres. Todos nós existimos, neste momento, existiremos e sempre estaremos presentes na mente de Deus, cada um de nós, individualmente. O mundo se faz, então, por uma necessidade que Deus tem de ver-se espelhado nas criaturas. Em nossa curta viagem pela história das ideias, vimos como Platão e Aristóteles apresentam os conceitos de possível e necessário. Vamos agora, para prosseguir com nossa investigação acerca da concepção teológica de alma em Avicena, sintetizar esses conceitos. O conceito de possível para Platão é o que pode ser realizável, devido ao fato de satisfazer as condições necessárias que são ditadas pela inteligência. Necessidade subordinada à inteligência. O conceito de possível para Aristóteles, vamos prestar atenção como cada um apresenta esse mesmo conceito, é aquilo que não é, mas poderia ser, que é realizável e que satisfaz as condições gerais da existência.
O Stagirita ainda faz duas distinções dentro do conceito. Possibilidade lógica, que indica aquilo que é em princípio realizável, já que não envolve nenhuma contradição. Trata-se de uma probabilidade. 2. Possibilidade física, aquilo que é de fato realizável e que não vai contra as leis da natureza. Fazer o bem não é contrário às leis da natureza. A probabilidade é algo que nós podemos fazer e que optamos por fazer ou não. O conceito de necessário para Platão é aquilo que se dá para que a criação seja em si possível. Sendo este mundo uma forma, então ele necessariamente, para existir, corresponde a uma essência. Sendo assim, o mundo é necessariamente, por obra da inteligência, expressão verdadeira de algo que tem sua verdade fora do mundo dos fenômenos. Porém, que por ser forma, pode ser considerado o mundo expressão da verdade. Ou seja, a forma, ela na verdade, ela é uma cópia. Nós podemos entender a forma como uma cópia do que há de verdadeiro no mundo das ideias. Então, o mundo, ele na verdade ele é uma cópia de um mundo ideal que se situa no mundo das ideias. Creio que foi claro, né? O conceito de necessário para Aristóteles refere-se àquilo que tem que ser de qualquer modo, ou ainda, aquilo que não pode não ser. Para Aristóteles, o nascer do sol é um evento necessário, pois parece acontecer todos os dias. Parece ainda que a água, estou trazendo para os dias de hoje, obviamente Aristóteles não sabia que a água fervia a 100 graus Celsius. Parece ainda que a água, ao alcançar a temperatura de 100 graus Celsius, ferve. E isto também é chamado evento necessário para Aristóteles. Para Aristóteles, no domínio da natureza, não existe a necessidade absoluta, pois esse gênero de necessidade está além das coisas físicas. Será na metafísica que o conceito de necessidade vai ser descrito, ao ser tratada a noção de princípio primeiro e eterno. Tomás de Aquino vai pegar essa noção de primeiro princípio eterno e vai plasmar as noções de primeiro motor imóvel, princípio primeiro de causa necessária e outros tantos que fazem parte das 5 provas da existência de Deus a partir do pensamento de Aristóteles, a partir disso que ele nos traz na metafísica. Aristóteles estuda os conceitos de possível e necessário por meio da análise da linguagem e de suas regras lógicas. O exame dos enunciados modais, enunciados de modo, o filósofo analisa como se comportam as afirmações e as negações que exprimem o possível e o não possível, o contingente e o não contingente, o impossível e o necessário. Não necessariamente, quando pensamos logicamente e pensamos acertadamente dentro de uma lógica, que aquilo que pensamos vá se traduzir em ações empíricas. Eu posso ter um raciocínio muito bem encadeado e este meu raciocínio não corresponder às ações físicas. Posso criar um raciocínio extremamente acertado de que o sol não nascerá amanhã e, quando chegarmos no dia de amanhã, provavelmente o sol se levantará. Isso vai contradizer a natureza. Entretanto, o nosso raciocínio, que criamos a partir daí de alguma forma, logicamente encadeado, vai nos parecer verdadeiro. Então, não necessariamente as conclusões lógicas que tiramos acerca do mundo traduzem do mundo aquilo que ele é. Podemos chegar perto
podemos observar o mundo, podemos tecer teorias, porém, essas teorias acerca do mundo nunca serão verdadeiras. Elas sempre traduzirão a nossa forma de apreender os fenômenos. Elas nunca serão os fenômenos. O fenômeno em si, ele é uma coisa. O que nós pensamos acerca do fenômeno, outra completamente diferente. Podemos até mesmo acreditar que nós conseguimos, de alguma forma, apreender os fenômenos que nos aparecem. Porém, sempre ficaremos em dúvida. Afinal de contas, temos a verdade acerca desse fenômeno? Por isso é que hoje a ciência fala em verdade relativa de ponta. A ciência, ela não pensa mais a verdade como uma contraposição entre verdadeiro e falso. Ela sempre hoje está tentando melhorar a sua pergunta. A física quântica hoje, ela retorna ao paradigma pré-socrático para tentar explicar vários dos fenômenos que lhe aparecem pela frente. A física hoje reestuda os filósofos. A física hoje retorna também aos árabes. Então nós temos aí que as verdades lógicas, as verdades científicas, as verdades filosóficas, elas não dão conta da realidade do mundo. Elas são sempre uma metafísica. Elas são sempre uma formulação daquilo que pensamos que seja. Se todo julgamento for considerado verdadeiro ou falso, seu resultado consistiria em um determinismo tal que toda forma de contingência seria excluída das ações humanas e dos acontecimentos físicos. Para resolver essa aporia, questionamento no qual surge uma contradição ou paradoxo, Aristóteles atestou que todo julgamento relativo a um acontecimento futuro não é nem necessariamente verdadeiro, nem necessariamente falso, pois o tempo no futuro está em constante movimento. O que concerne ao futuro contingente será verdadeiro ou falso apenas e tão somente se quando o evento já tiver ocorrido. Não é lícito proferir julgamentos ou enunciados antes da ocorrência dos eventos. Então, se eu digo, César atravessou o Rubicão, então César atravessou o Rubicão quando estava para conquistar a Bretanha. Ora, está historiografado que César procedeu esse ato, que César realmente conferiu esse ato, que César realizou esse ato. Podemos dizer, com base no escrito dos filósofos, dos historiadores, que isto foi verdade. Porém, este é um ato passado. Acerca do futuro, acerca do que iremos fazer, acerca de qualquer predicação que esteja num tempo futuro, não podemos dizer se isso é verdadeiro ou falso. Quando eu digo, o homem chegará a Marte em 2025, vamos aguardar 2025 chegar para ver se o homem realmente chegou ou não a Marte. Afirmar a negação de qualquer verdade possível é, no fim, dizer que essa verdade afasta-se da categoria do necessário e fixa-se na categoria do possível. Pois não é porque nós, ou a linguagem, dizemos que tal ou qual verdade não é possível, que ela deixará de ser. Pois a verdade existe. Aí nós estamos entrando num terreno da teologia. Filosoficamente, a verdade, ela não existe. Tá? E pelo fato de existir é necessário. Ou seja, a verdade teológica, tanto para a teologia cristã, para a teologia corânica, para a teologia judaica, ela está dada através da revelação. Filosoficamente, nós estamos sempre construindo essa verdade.
diante de nossas limitações. E agora que fizemos a síntese platônico-aristotélica desses conceitos, partimos para a introdução e ao objetivo de nosso estudo principal, que é o melhoramento de nossa pergunta sobre o que é alma. Bem, começamos a entrar agora, não há como falarmos de teologia sem filosofia. Coloquei para vocês nas 3 aulas passadas que o medieval, tanto o patrístico quanto o escolástico, ele entende que filosofia é ancilia theologiae, ou seja, a filosofia é serva da teologia. Através do seu instrumento, que é a filosofia, a teologia vai buscar explicar o dogma, no caso cristão. No caso árabe, a teologia vai buscar o amálgama com o livro sagrado, com a verdade, com o Corão. A verdade já está dada. Então, é interessante nós pontuarmos isso, nós termos claro para nós isso, o que o homem medieval pensava e da forma como pensava. A filosofia, em si, ela não acontecia da forma como nós estamos habituados hoje. Inclusive, principalmente para o escolástico, ser filósofo era algo, no mínimo, herético. Você formava teólogos e advogados, especialistas em direito canônico. Acabou. Alfarabi, precursor de Avicena, escreveu: tudo o que existe divide-se em 2 espécies. A primeira diz respeito às coisas que não existem necessariamente por sua essência e são chamadas seres possíveis. A segunda compreende o ser que existe por si mesmo, nomeado necessário em si. O ser que existe por si mesmo é Deus. E as coisas que não existem necessariamente por sua essência, que são chamados seres possíveis, pode ser aí uma nova alma, uma nova criação, a criação em si, o homem, que são possíveis, mas não são necessários a Deus. Porque o ser possível pode ser concebido como não existente, sem absurdo algum, ou seja, lógica. Ou seja, algo pode ser possível, porém não exequível. Podemos pensar, na verdade, em criaturas fantásticas que jamais terão existência. A ele é necessária uma causa criadora para que exista realmente. Ou seja, somente Deus pode criar coisas. Vivas, né? Vamos dizer assim, né? Ou operar no mundo. Uma vez criado, torna-se necessário por outro. Por conseguinte, um ser possível pode transformar-se em ser necessário por uma força exterior. Essa transformação faz-se ora por uma duração intemporal, ora por um tempo determinado. Mas os seres possíveis não podem servir como causa uns dos outros, nem infinita, nem correlativamente. Necessitam de uma causa criadora, necessária em si, que é o ser primeiro. Ou seja, não é para a teologia árabe, para a teologia corânica, que o ato sexual vá originar um novo ser. É necessário que Deus crie uma alma que vai se ligar àquele ser, àquele corpo, e a partir daí nós temos um protótipo de homem, que é o óvulo fecundado. O fato de algo existir é condição necessária para que se participe
participe de sua própria essência? A resposta é afirmativa para o ser primeiro, negativa para os outros seres. Ou seja, Deus e sua essência são um. Deus não tem nenhuma disenção com sua essência. Existência e essência são a mesma em Deus, ambas não podendo ser concebidas separadamente. Nos seres múltiplos, o universo criado, a existência é um acidente de sua essência, tem realidade própria, porque separada de sua essência, desde que criada pelo ser primeiro. Assim, uma figura geométrica pode ser concebida na sua essência, sem que necessariamente tenha existência. À exceção do ser primeiro, no que se refere às suas essências, todos os seres pertencem à categoria do possível, porque dependem de uma causa criadora para que se tornem reais. O ser primeiro é necessário em si mesmo, pois tem sua existência sem causa externa a si próprio. Ou seja, nada é anterior a Deus. Os outros seres, todos dependentes de uma causa exterior a eles, pertencem ao domínio do possível, antes de existirem. Uma vez criados, tornam-se reais ou necessários hipotéticos. Possuem uma natureza dupla. São seres possíveis em sua essência, porque criados pelo ser primeiro, e são seres necessários por outro, isto é, recebem o necessário do ser primeiro, como é o caso da primeira inteligência. E a gente vai, antes de passar para a nossa pergunta em si, nós vamos aclarar um pouco o que Aristóteles quer dizer com primeira inteligência. A primeira inteligência é a primeira de uma série de inteligências, da qual é finalmente derivado o intelecto agente, parte da alma e através da qual, ou do qual, é possível alcançar a ciência de que fala Aristóteles. A maneira como as inteligências procedem com relação umas às outras é mais ou menos desta forma. Há 9 esferas celestiais. A alma é o princípio do seu movimento. Esse movimento é circular e pressupõe uma finalidade particular que implica desejo. O objeto de desejo é a primeira inteligência, é para onde se quer ascender. Mas a diferença no movimento deve-se à diferença do desejo. Por conseguinte, cada esfera deve ter, além da primeira inteligência, uma inteligência inferior para regular o seu movimento. Existem, portanto, 9 outras inteligências emanadas da primeira inteligência. São conhecidas como inteligências separadas, que os teólogos, numa tentativa de conciliar a doutrina aristotélica com a ortodoxia cristã, traduziram por anjos. Essa explicação teológica, pretensamente oriunda de Aristóteles, na verdade não é. Os filósofos árabes tomaram essas ideias de um escrito cuja autoria foi dada a Aristóteles, e ainda que se considerava que era obra apócrifa do Estagirita. Porém, a obra, como veio a se saber muito depois, é de autoria de Plotino. De toda forma, aqui falaremos do Aristóteles medieval. A falsidade tem sua beleza. Então, o que se está falando aí é da concepção que Plotino tem de que existe um mundo e existem 9 esferas subdivididas em outras 9, onde há várias inteligências. Essa concepção do Plotino, que foi falsamente atribuída a Aristóteles, ela implica em várias conclusões que os escolásticos começam a tirar acerca do que são os céus, da forma como eles compreendem os céus. Obviamente, as concepções de Tomás de Aquino acerca dos céus e dos medievais de forma geral
de que os céus seriam de chumbo, por exemplo, são risíveis para nós hoje. Entretanto, naquele momento, essa crença, como diria o Hume, era uma crença muito forte, através das quais e da qual eles explicavam o movimento do mundo, o movimento dos céus, a existência da alma, o lugar de Deus, o lugar dos anjos, o lugar da criação. Nós vamos manter essa concepção para manter o encadeamento lógico que nos levará ao entendimento ou à compreensão do que a Avicena vai nos dizer logo depois. Diante do que vimos então, concluímos que a primeira emanação ou inteligência que é criada pelo ser primeiro é um ser possível em si. Isto se dá porque a primeira inteligência é emanada diretamente do Uno, e sendo assim, é necessária, embora contenha em si um inseparável elemento de contingência, ou seja, a primeira inteligência não é Deus. Então ela é contingente em relação a Deus. E nós somos contingentes em relação a essa primeira inteligência. Com a palavra agora, Avicena, acerca do que é possível e necessário. Todo ser considerado em si mesmo, sem que seja pensado em suas relações com o outro, pode ter ou não uma existência necessária, ou seja, ele na verdade está corroborando com o Alfarabi. Se existir necessariamente, trata-se do ser verdadeiro, necessário e eterno em sua essência, Deus. Se não tiver existência necessária, não pode ser afirmado como um não possível em si. Aí ele transcende um pouco o pensamento alfarabiano, depois de suposta sua existência. Porém, sua não possibilidade seria real, se fosse privado de uma causa criadora. Se essa causa existe, ele é necessário por outro. No caso de um determinado ser não sofrer o efeito de uma causa criadora, permanece na terceira categoria, isto é, a possibilidade. Aí vocês veem que ele está conversando tanto com o Alfarabi quanto com Aristóteles. Assim, não é nem necessário, nem não possível por sua natureza. Ou seja, permanece em suspenso. Podemos pensar sobre. E continua o médico dos médicos. O ser possível por natureza não pode existir por si mesmo, pois sua existência e sua não existência são equivalentes, logicamente falando. Para que uma delas se sobreponha à outra, é necessária a presença ou ausência de uma coisa alheia. Por conseguinte, a existência de um ser possível provém de outro ser, ou seja, Criador e criatura. No livro da ciência, Avicena propõe uma primeira divisão do ser, objeto central de sua metafísica. Ao ser que é por si e corresponde à substância, neste caso pura, imóvel e imutável, visto não necessitar de nenhum outro para subsistir e não residir em sujeito algum, e ao ser que somente pode existir em outro, subsiste em outra coisa e corresponde ao acidente. Neste caso, a substância é a primeira coisa que se apreende, porque ela está presente em todos os entes e consiste naquilo que é comum em todos eles. Acho que deu para a gente compreender, não precisamos de uma explicação aí, né? Neste momento, retornamos à nossa pergunta original, na qual paramos na aula anterior. Seria a alma, pois, alma de um corpo e, portanto, um acidente, ou o corpo seria o corpo de uma alma? Avicena demonstra que a alma não é um acidente, mas uma unidade que faz parte do composto humano, a forma substancial de Aristóteles. Porém, apresenta-se um problema. Ao unir-se ao corpo, é preciso averiguar se a alma une-se ao corpo já constituído como forma. Se assim for, a alma não passaria de um acidente do corpo, visto que seria então a substância constituída para recebê-la.
A segunda alternativa está em considerar a alma como agente da constituição e ordenação do corpo, no ato da união entre ambos. Nesse caso, é uma substância. A alma é uma substância, porque confere ao corpo a aptidão de ser um corpo. Se a alma é uma inteléquia ou perfeição, Avicena, na verdade, ele traduz esse termo inteléquia, né, que é inteligibilidade, entendimento, intelecto, por perfeição. É contraditório supor que o corpo tenha sua existência anterior ao ato de união, isto é, anterior ao momento em que a alma se dá ao corpo. Primeira prova da singularidade da alma. Avicena demonstra a singularidade da alma. E a primeira prova acerca dessa singularidade está em comprovar a impossibilidade do corpo de continuar sendo corpo após a separação entre os dois. A forma da inanimalidade substitui a alma naquilo que resta de um ser vivo, depois de sua morte. Em outros termos, o corpo muda de espécie quando a alma dele se separa, visto que cessa de pertencer à espécie dos seres animados, ou seja, na medida em que a alma ela se destaca do corpo, que o ser humano ele morre, ele passa a apresentar o aspecto de inanimalidade, ou seja, ele não é mais animado, ou seja, a alma que animava antes esse corpo não mais o anima. Ele começa a apresentar putrefação, degeneração e deixa de ser aquilo que parece ser, ele deixa de ser aquele composto, ele deixa de ser a forma substancial de Aristóteles. Segunda prova da singularidade da alma. Avicena nos dá a segunda prova dessa singularidade, afirmando que as faculdades da alma estão orientadas para exercer a totalidade das funções animais. A alma recolhe, une e compõe as matérias de seu corpo, de maneira que ele deixa-lhe à disposição seus diferentes órgãos, para que ela exerça as diversas funções das faculdades. É tal a influência da alma em seu corpo que os agentes exteriores não o destroem enquanto ela permanecer nele. Ou seja, o corpo não se desfaz enquanto a alma nele permanecer. Tão grande é sua ação no corpo que as representações puramente intelectuais chegam a alterar as funções vegetativas do organismo, cuja atividade depende exclusivamente da substância alma. Assim, uma paixão, pathos, pode reforçar ou acelerar as funções vegetativas e nutritivas em caso de alegria, mas poderá ainda destruir essas mesmas funções se surgir uma grande tristeza, ou seja, a pessoa que entra em depressão, né, começa a ter baixa imunidade e uma série de outros problemas, né? Ou seja, ela começa a apresentar problemas no funcionamento físico do corpo em função de uma ordem emocional. Conclusão. O corpo é corpo de uma alma. A alma é concebida como um princípio único, do qual emanam as múltiplas faculdades e tão somente podem unir-se a ela, e não no corpo. Ou seja, penso que esta aula, talvez eu não tenha me explicado bem, talvez eu não tenha passado esse conteúdo da forma mais correta. Porém, essa conclusão que a Avicena chega tem relação com o que a teologia corânica nos coloca. Vamos voltar à questão. Para os cristãos, a alma pré-existe a concepção. Para os filósofos árabes, no momento da concepção, Deus cria uma alma que vai unir-se àquele corpo e vai formar com esse corpo a forma substancial.
E é por isso que Avicena chega à conclusão de que, já que ele não pode afrontar a teologia corânica, de que o corpo é o corpo de uma alma, e não o contrário. Pois a alma é concebida como um princípio, no momento da concepção, do qual emanam as múltiplas faculdades, que tão somente podem unir-se nela, e não no corpo. Porque vimos na aula anterior que a alma pode reconhecer-se em si e para si sem que haja corpo algum. Ou seja, a alma pode, independentemente de que não exista o corpo e não exista absolutamente nada, através dessa alma racional, dessa inteléquia, ela se reconhece como ser. E isso vai ser melhor trabalhado no futuro, século XVI, por René Descartes, nosso querido Renato Cartésios, né, que faz uma espécie de cópia do argumento aviceniano, que vai ser melhor trabalhado ainda por Tomás de Aquino no livro da Imortalidade da Alma. Bem, meus amigos, chegamos ao final da aula e vamos abrir para perguntas, né? Muito obrigado. Agora eu vou ter que ir embora um pouco mais cedo. Você consegue? Tá, fecha. E eu vou passar no negócio também. Fazer a pergunta. Houve uma época na Idade Média, no final da Idade Média, indústria moderna, né, século XVI, em que se discutiu muito se os indígenas, os silvícolas, aquela coisa, tinham ou não alma, eram coisa ou eram pessoas. Houve aquela controvérsia de Valladolid, no final a igreja cristã, na época, concluiu que eles tinham alma, né? Eles tinham alma. Portanto, aí ele trabalha na catequese, aquela coisa toda. E eu pergunto a você, no Corão, na teologia corânica, há também houve essa dúvida em algum momento, quer dizer, havia uma dúvida se um infiel ou estranho, ou sei lá, um selvagem, teria ou não uma alma? A teologia corânica, ela não formulou essa dúvida, não. Porque, na verdade, essa questão de conferir alma ou não pelo lado cristão é uma questão política, na verdade, né? Ou seja, a igreja, ela fazia algumas divisões para poder melhor submeter os povos, né? Já o Corão, ele não pensa essa distinção. Para o Corão, todos os seres racionais, infiéis ou não, eles têm alma. Ou seja, na verdade, o Corão, ele é uma doutrina de tolerância, né? Ou seja, ele respeita os povos do livro, que são os cristãos e os judeus, e não faz nenhuma distinção. Por exemplo, vamos supor que em algum momento da história, e isso deve ter acontecido, que o Império Islâmico tenha, entre aspas, escravizado um outro povo. Não necessariamente dessa forma. Na verdade, os árabes, por serem muito tolerantes, eles submetiam aquele povo em troca de impostos, certo? Agora, em momento algum, os árabes formularam para si, será que aquela pessoa tem ou não alma? Não. Não formularam. Agora, os cristãos sim, como uma máquina de captura, uma máquina política, uma máquina de guerra, eles fazem essas distinções sim. Agora, uma outra pergunta. Na questão, por exemplo, isso já em termos de futuro, a criação de uma quimera, a criação daquela homem-máquina, ou encontro de algum povo mais desenvolvido, um extraterrestre, aquela coisa toda, ou até essa criação do Craig Venter, do gene, a partir não
não a partir do nada, mas a partir de uma bactéria vazia que ele colocou o gene ali e formou uma... Então, essa teologia, como é que você ia explicar essa questão da alma? Como é que a teologia ia trabalhar essa questão? São várias possibilidades que nós temos assim diante de nós, futuro, eu diria, curto, médio prazo. Na verdade, a igreja hoje, ela, desde Heidegger, né, você disensionou os dois planos, né, a filosofia, o pensamento, né, da ciência, né. E a teologia hoje, ela volta-se principalmente para os seus próprios problemas. Deus criou o mundo. Se ele é primeiro motor imóvel, o mundo foi criado. Será que Deus não participou da criação do mundo? São questões que a teologia se põe hoje. Natureza da alma. Ela está reestudando essa natureza. Para a teologia, se pegarmos um olhar não disensionado, ou seja, a teologia católica hoje, o ordenamento católico, ele divide claramente o pensamento teológico por si, o pensamento filosófico e a ciência. Nem sempre os três, na atualidade, vão conversar. Ou seja, você hoje está chegando a criar vida artificial, né? Você está criando máquinas que pensam. A teologia, ela reconhece as suas limitações e ela procura não mais explicar esses fenômenos. Ela pode até participar de questões pontuais. Por exemplo, a criação de úteros artificiais, de vida artificial, de vida humana, clonagem. Ela vai até dizer alguma coisa, mas ela não vai se opor necessariamente ao movimento científico, muito embora, em termos de discurso, isso pareça ser. Mas a igreja hoje, ela se ilustrou de uma tal forma que ela não vê mais, vamos dizer assim, problemas no desenvolvimento científico. E o pensamento filosófico, ele está disensionado já, ele já não participa do mundo da ciência. Para você ter uma ideia, hoje, a filosofia, hoje, ela só caminha devido ao avanço da ciência. E a ciência, em algumas partes, busca na filosofia uma espécie de alimento para que possa explicar as relações. Mas não necessariamente ela busca mais na filosofia um alimento. Não, a ciência ela criou um corpus próprio, ela anda por si própria, ela não necessita mais de uma metafísica. Então esses problemas não são mais problemas para a teologia. A teologia ela aceita, é ponto pacífico. Não, esses não são problemas para nós. Vamos nos ocupar daquilo que nós temos como problemas originários. O mundo, Deus, alma, e vamos ficar nesse plano. E a filosofia segue com o seu pensamento. A filosofia criou a bioética, essa coisa toda, a bioética, ela entra um pouco por essa área. Ah, sim, a filosofia sim. Não tem nada parecido. A filosofia hoje, ela no período medieval era filosofia ancia teologia, né? Ou seja, a filosofia é serva da teologia. Hoje, a teologia, ela busca na filosofia uma espécie de sustentáculo para que ela possa continuar o seu pensamento. Então, por exemplo, ela hoje não tem mais instrumental, embora tenhamos teólogos fantásticos, Karl Barth e outros, né? Teilhard de Chardin, né? Falecido Teilhard de Chardin, mas ela não mais, a teologia em si, ela não mais tem um instrumental filosófico em si mesma para desenvolver essas questões. Então ela busca na filosofia um anteparo, ela busca na filosofia elementos com os quais ela possa pensar aquilo. Porém,
Existem campos puramente filosóficos hoje em dia, né? Por exemplo, a bioética. A teologia pode dizer alguma coisa aqui, pode dizer alguma coisa lá. Porém, o pensamento que vai ser orquestrado em relação à ciência, em relação ao que a ciência pode ou não fazer, que é puramente hipotético, fica no terreno filosófico. E tanto a filosofia quanto a teologia sabem que hoje não mais podem obstacular o progresso da ciência. Então, por exemplo, a clonagem hoje é algo possível, independentemente do que teólogos e filósofos possam falar a esse respeito. Inteligência artificial é possível. Ou seja, uma série de coisas, né? A gente, na verdade, está tratando num contexto aí do século XI, 10 e 11, né? Avicena, onde as formulações não eram bem as que nós temos, né? Muito embora a gente olhe, né, esses pensadores com o olhar que a gente tem hoje, né? É impossível, na verdade, por mais isenção que a gente possa ter, né, olhar para o passado sem a malha conceitual, sem a malha científica conceitual que a gente tem hoje, né? Acabou? Obrigado. Puxa vida, a aula não foi muito boa, não. Ah, foi boa. Que isso. Só tem uma crítica. Não entra no modismo de falar com o seguinte. Você não diz Guilherme, você diz Guilherme. Você não diz seguinte, você diz seguinte. Você está com o maneirismo de falar com o seguinte. Sabe quem tinha isso? Carla. Mas esse assunto é linguagem, não é um assunto Carlismo. é um assunto difícil, né? É. Meio árido. Não, mas eu achei que a aula não foi Eu boa. estudei metafísica de Aristóteles na graduação, era duro, né? Pegar, né? Caramba. Hoje é que eu estou começando a entender alguma coisa. Né? Vou precisar do seu laptop para passar a aula, tá? Tá. Que ele vai passar agora. Você vai passar? A lista de presença está por aqui. Entra e pegar o laptop já. Eu até me esqueci. Segunda-feira que vem a última aula. Não. A segunda-feira que vem a gente vai ter Algazali, depois a gente vai ter Averroes, Tomás de Aquino. Só encerra no dia 9 de agosto. Aí vai ter em sequência, né? Não tem... Não tem feriado, não tem nada. Pra gente passar ali pro... Você quer... Não, eu vou